Boa noite, minha turma linda, você que está aí no YouTube, tá? No nosso canal, seja muito bem-vindo. Hoje nosso primeiro dia, quer dizer, nós estamos no quarto dia desse movimento e é o primeiro dia que nós estamos transmitindo também no YouTube, tá? Vocês que estão aí entrando, gente, vamos mandando um aviãozinho pra galera. Eu vou estar olhando um pouco de lado, turma, hoje, porque hoje a transmissão também é pelo canal, tá? No YouTube. Quem não se inscreveu ainda no canal, vão lá, se inscrevam, o link tá na bio, certo? Podem ter certeza que vai ser bacana, porque vai ter lives que a gente vai precisar mostrar conteúdo e vai ser pelo canal, tá? E hoje a gente tá fazendo justamente esse movimento aqui. Eu vou estar um pouco olhando para lá, porque de fato eu preciso me concentrar aqui na tela do canal, tá, gente? Então, já peço a vocês aí que vamos compartilhar aí, gente. Vamos compartilhar aí com o máximo de empresários que vocês conhecem, né? Pra gente trazer hoje aqui pra live. Hoje vai ter um tema bacana, que eu vejo muitos empresários sofrerem com isso, certo? É justamente saber estruturar o mapa de valor, né? A proposta de valor que ele quer e o perfil do cliente ideal para ele, tá? Então é muito importante isso, gente. Isso tem impacto estratégico, isso tem impacto comercial, tá? Então a gente vai estar batendo um papo aqui bem bacana relacionado a essas ferramentas, que vocês possam estar saindo daqui e já colocar em prática, tá, gente? Quando nós fizemos aqui, nós reestruturamos nosso Canva de proposta de valor, deu um direcionamento muito claro para o nosso comercial principalmente, certo? Então, não tenho dúvida que para vocês aí vai ser muito bacana, tá? Pessoal, vocês conseguem me escutar bem? Tá tudo sob controle? Vão falando aí, tá? Se tiverem dúvida, vão perguntando também. O importante aqui é isso. É um bate-papo mesmo, tá? Volto a falar. Quem está entrando agora, vão lá, certo? Entrem no nosso canal. A live hoje vai ser transmitida mesmo por nosso canal no YouTube, tá, gente? Vamos dar aí mais 2 minutinhos para a turma e entrando, mandando aqui para geral o aviãozinho. E turma, vão me falando. Quem estava aqui nos outros dias, né? Vocês sabem que hoje já é o quarto dia que a gente vem falando sobre gestão, né? Hoje já é o quarto dia que nós vamos discutindo sobre gestão. Como eu disse a vocês, a gente está em um movimento aí de 30 dias. De segunda a sexta-feira, 30 dias seguidos, falando sobre gestão, sempre às 18h57, tá? E nos outros dias, nós falamos aqui muito sobre o que? Primeiro dia, nós falamos, gente, quem quiser entra lá no canal também, tá? Podem ficar aqui também, se quiserem perguntando, mas podem entrar lá no canal também, tá? E o que é que acontece? No primeiro dia, nós falamos muito bem sobre como você vai avaliar de fato os departamentos, setores da sua organização? Qual ferramenta você precisa para poder fazer essa autoanálise, certo? No segundo dia nós falamos os perfis comportamentais dos gestores, que isso é fundamental você identificar, principalmente quando você tem um perfil onde está desempenhando uma função que não entrega melhores valores relacionados àquilo. Então isso fica muito mais fácil de você começar a dar resultados diferentes para a sua organização, se você entende tanto o seu perfil, principalmente como gestor, como o perfil dos demais gestores, dos demais líderes, para poder alocar no departamento correto, tá? Nas funções corretas. Então, segundo dia nós falamos sobre isso. No terceiro dia, que foi ontem, turma, foi muito conteúdo também, que foi sobre o diagnóstico da organização. Nós mostramos a vocês como vocês fariam um diagnóstico. Por sinal, mandei até o checklist de perguntas por cada público-alvo e tudo mais que vocês devem levantar para fazer esse diagnóstico da organização de vocês.
E hoje, gente, a gente vai falar de uma ferramenta muito bacana, que é uma ferramenta que tem poder fortemente, certo, na estratégia de qualquer organização, que é justamente o mapa de valor e o perfil do cliente. Gente, engraçado, tá? Tem um cliente nosso que diz: Samuel, eu quero esse PDF seu, né? Porque, ó, aqui cada dia eu faço as anotações para estar vindo aqui discutindo com vocês. Isso aqui vai valer ouro. E no final dos 30 dias eu vou estar liberando isso aqui, tá? Justamente lá no na nossa comunidade. Quem não participa da nossa comunidade, tá? Gente, o link tá lá na bio do Insta. Entra lá, vai lá participar, que vocês vão estar recebendo ferramentas poderosíssimas. Por sinal, essa ferramenta que eu vou estar falando hoje, eu vou estar disponibilizando lá no grupo, certo? Para vocês estarem construindo a proposta de valor de vocês, o mapa de valor e o perfil ideal do cliente de vocês, tá? O segmento. Pessoal que está entrando no Insta, certo? Eu estou olhando aqui um pouco de lado porque a gente está ao vivo no YouTube, tá? No nosso canal. Então, é só para vocês ficarem cientes que hoje a live, eu deixei aberto o Insta também, porque eu sei que eu não tinha comunicado, mas hoje a gente quis estar transmitindo pelo YouTube também, tá bom? Mas podem ir perguntando aqui, gente, no Insta também, quem tiver pelo Insta, podem ficar à vontade de estar perguntando, que a gente vai estar discutindo aqui. Eu vou estar prestando atenção aqui, tá? Vez ou outra eu vou estar olhando aqui também. Perfeito? Então vamos lá, turma. Falando sobre o mapa de valor e o perfil do cliente. É muito importante, certo? O empresário, ele ter essa ferramenta, porque é uma ferramenta que vai dar um direcionamento a ele muito forte sobre as necessidades que o cliente de fato tem, entendeu? E de fato ele fazer um produto que resolva a dor daquele cliente. A gente fala muito isso na gestão da gente, né? A gente fala muito isso e se escuta muito, né? E o que é que acontece? O que é que eu tenho percebido muito, gente, nas nossas mentorias, principalmente? Que o empresário, o pequeno e médio empresário, ele começa um negócio, mas ele quer começar um negócio com um produto, certo? Que ele acha que vai resolver para depois ir buscar o cliente-alvo. E não funciona assim, turma, tá? Não funciona assim. Primeiro você tem que entender as dores e as necessidades do cliente para você fazer o produto que resolve a dor do seu cliente. Aí você começa a mudar o jogo comercial e começa a ter um produto de fato que soluciona um problema de um determinado nicho. E aí você começa a ser mais assertivo no seu poder comercial, tá? Respeito o homem. Fala, Melzinha, minha mentoranda retada. Tamo junto, minha amiga. E é isso, tá, turma? Então, o empresário tem que começar a enxergar esse jogo. E essa ferramenta aqui, turma, o mapa de valor e do perfil do cliente é essencial para você começar isso, tá? Começar a fazer essa estruturação. Essa ferramenta, gente, se divide em dois campos, certo? A primeira é o mapa de proposta do valor e a segunda é o perfil do cliente, que é o segmento em si. Quando você vai construir essa ferramenta, você começa a analisar logo o seu produto, tá? Seu produto e serviço, que é justamente a funcionalidade que ele tem para resolver determinadas situações, certo? Quando você lista seus produtos ali, aí você vai para a aba do cliente, para a ferramenta. Você sai da proposta de valor e vai para a ferramenta, que é a parte do perfil, né, segmentado do cliente. E o que é que acontece? Aqui vai ter um campo, que é a segunda etapa dessa ferramenta, que você tem que fazer. É listar todas as tarefas. Você começa a listar todas as tarefas. Valeu, Fê, um abração, filha, tamo junto. Você começa a listar todas as tarefas que o cliente deseja, certo? Fazer para poder resolver determinado problema que ele tem, perfeito? E essas tarefas, gente, elas podem ser funcionais, que aí é o problema que o cliente tem. Pode ser social, que aí é status, entendeu? E pode ser também emocional, que é relacionado ao bem-estar do cliente.
E aqui você vai listar todas as tarefas, perfeito? Quando você lista todas as tarefas, valeu, Fé, tamo junto, filha. Quando você lista todas as tarefas, aí você começa a listar também nessa mesma ferramenta que é do perfil do cliente, as dores que o cliente tem para executar aquela tarefa, certo? Para resolver um problema que ele tem. Olha a lógica, gente. Presta raciocínio. Estão pegando aí comigo? Me digam aí. Raciocínio, tá? Eu tenho um produto que eu analiso as tarefas que meu cliente deseja realizar para resolver o problema dele, certo? Que aí eu vejo qual as dores que meu cliente tem, certo? Para poder resolver aquelas tarefas, para poder resolver o problema dele, tá? E posterior a isso, eu vou para o quarto campo, que é justamente entender quais são os aliviadores dessas dores. Qual é Olivinha, muito bem, filha, seja bem-vinda, tá? Quais são os analgésicos que meu produto tem para poder aliviar a dor daquele cliente, certo? E aqui é onde começa o jogo, tá? Aqui é onde você começa a listar quais são, você começa a entender quais são de fato o seu produto, certo? Na proposta de valor, qual é o produto de fato, quais são os aliviadores que seu produto entrega ao cliente quando ele pega seu produto, quando ele lhe contrata, quando ele compra seu produto, que vai aliviar as dores dele, entendeu? Quais são assim, como é de fato que ele vai aliviar, quais são os principais aliviadores daquelas tarefas. Então, quando eu tenho um produto, certo? Quando eu tenho um produto, que aí eu sei as tarefas que o cliente faz lá para resolver um determinado problema dele, certo? Que eu sei quais são as dores que ele tem, tá? Para poder exercer aquelas tarefas para resolver o problema dele. E meu produto, eu começo a identificar o que é que como é que meu produto vai aliviar aquelas dores que ele tem, se ele usar, entendeu? E posterior a isso, eu vou analisar também, que é na quinta etapa, eu vou analisar justamente quais são os ganhos que o cliente tem, certo? Contratando o meu produto ou meu serviço. Olha o raciocínio todo, gente. Como começa a ficar mais claro o jogo para você ser mais assertivo até comercialmente. Eu tenho um determinado nicho, segmento, certo? Que eu tenho o meu produto, tá? Eu sei as tarefas que aquele segmento exerce para resolver os problemas dele. Só que aí eu sei também as dores que tem, que aquele empresário ele tem quando vai exercer as tarefas, né, para poder resolver o problema dele, tá? E só que eu tenho um produto que, se ele contratar, ele vai ter os aliviadores das dores dele, certo? E que, se ele contratar, além de aliviar, ele vai ter ganhos com isso, perfeito? E por último, vocês vão começar a identificar os criadores de ganho, que aí já é na proposta de valor. Quais são os ganhos que ele tem? Quem são os criadores que vão gerar esses ganhos para ele? Tudo isso aqui, gente, a gente vai começar a contextualizar agora, tá? Um exemplo trazendo para meu segmento. Um produto que eu tenho aqui, certo? A terceirização de um setor financeiro de pequenas e médias empresas, como, por exemplo, de clínicas médicas, que é um nicho que a gente atende, tá? E aí, quando eu vou para as tarefas que o empresário deseja realizar, aí eu começo processamento do financeiro, o que é que ele deseja mais que o financeiro dele tivesse? Aí vem ter controles internos, aí vem lançamentos diário para poder ter tudo controlado, aí vem elaboração de DRE, elaboração de fluxo de caixa, ali as tarefas que ele vai desenvolver para poder chegar nesse contexto, tá? E o que é que acontece? Só que quais são as dores que o cliente vai ter se ele for fazer aquelas tarefas para resolver o problema dele de controle financeiro? Quais são as dores? Primeiro, tempo, certo? Ou seja, ele vai perder tempo na operação, podendo focar na estratégia do negócio, tá? É uma dor, certo?
ele não vai entregar os resultados esperados, porque muitas vezes ele não foi preparado para aquilo, tá? No caso, se ele terceirizar. Então, vocês veem que começa a fazer uma correlação entre os produtos, entre essas etapas. E em cima disso, se ele contratar minha terceirização, como é que ele vai aliviar essas dores se ele terceirizar? Vamos lá. Ele vai ganhar tempo, certo? Na verdade, isso é um ganho. Ele vai aliviar, ele vai ter menos estresse, certo? Porque de fato ele não vai mais se preocupar com isso. É um aliviador, certo? Ele de certa forma vai ganhar tempo, de certa forma. Não deixa de ser um aliviador, porque ele estava perdendo muito tempo com isso, né? E em cima disso, gente, ele vai ter vários ganhos. E quais são esses ganhos, Samuel? Um exemplo, ele vai ter os dados para ele tomar melhores decisões, tá? Ele vai ganhar tempo para poder focar na estratégia das atividades dele e conseguir dar mais resultados, ou vamos supor, o médico se focar somente porque ele foi preparado no caso da parte técnica dele, entendeu? E deixar essa parte com uma empresa terceirizada, entendeu? Então tudo isso ele vai poder também, contratando o meu produto, ele vai ter um ganho de parceria, pode ser um ganho também. Ele tem descontos essenciais no meu plano, no meu plano maior que eu tenho aqui, tá? Ele consegue descontos excepcionais em outros clientes, porque quem contrata meu plano maior tem esse bônus, entendeu? E tudo isso com uma contratação e delegando e contratando meu produto, certo? Então eu consigo encontrar o perfil do cliente, certo? Eu consigo saber as tarefas que ele gostaria de desenvolver para ter aqueles controles. Só que tem as dores se ele for desenvolver a tarefa, porque ele não foi preparado para aquilo, certo? E ele contratando o meu produto, eu vou conseguir aliviar aquelas dores dele, que ele tem, tá? Seja bem-vinda, minha amiga Aline. Parabéns, minha amiga, sempre aqui conosco, tá? Vamos junto nesse movimento. Então, turma, como eu estava falando, é isso, tá? Ele vai conseguir aliviar aquelas dores dele e automaticamente ele vai ter ganhos com isso. Ganhos como? Vai saber a lucratividade, vai saber precificar melhor, vai ter vários ganhos relacionados a isso, certo? E ainda mais, ele vai ter, se ele contratar esse meu produto, ele tem um bônus que consegue ter desconto mais acessível em outros produtos, tá? Então, é toda uma relação que faz total sentido para você entender qual é a proposta de valor que vocês têm, de acordo com a necessidade que o cliente precisa. Começa, gente, se vocês fazem essa atividade, vocês comecem a identificar de fato, porque a mania nossa, obrigado Aline, tamo junto, minha amiga, porque a mania do empresário é achar que seu produto é o melhor e seu produto é o que o cliente quer. E não funciona dessa forma. Quando você começa a levantar esses dados e fazer essas pesquisas, você vai ver que muitas vezes você tem que reformular um pouco seu produto para de fato atender a necessidade do cliente. Certo? Então é aí que começa a destravar seu comercial, é aí que você começa a faturar mais, tá? É aí que você começa a escalar bem o negócio, porque de fato você encontrou o equilíbrio entre a necessidade do cliente e a proposta de valor do seu produto ou serviço, entendeu? Isso, gente, eu estou falando tanto para prestadores de serviço, empresas de serviço, ou então também para produtos, comércio, ou seja o que for. Independe, essa ferramenta ela se encaixa em qualquer modelo de negócio, certo? Então fica aí essa dica para vocês, tá? Eu vou estar, gente, construindo eu já tenho esse material. Eu vou estar fazendo uma planilhazinha bacana para vocês. Vou estar jogando lá no grupo. Quem não participa do grupo ainda, da nossa comunidade, entra lá, gente. Entra na comunidade que eu vou estar mandando material tudo lá, certo? Como eu disse a vocês, depois dos 30 dias de lives, certo? Eu vou estar pegando todo o PDF que eu fiz meus rabiscos. Vou jogar tudo lá também. Então isso é para vocês com exclusividade, porque eu não quero mais um gestor tá falando que não consegue porque não tem o conhecimento, o recurso, ou o que for, tá? Aqui a gente tá para gerar esse valor mesmo, entendeu?
E eu tô levando para vocês aqui, gente, algo que eu fiz de fato com o meu negócio, entendeu? Lá atrás, aconteceu isso. Eu comecei o negócio, eu tinha implantado os produtos que eu achava que ia vender. Tá? Eu tive uma questão de colocar vários produtos aí tudo mais que vai vender, que isso, pensei da minha forma. Só que depois comecei a ter entrave e problemas, né? Eu tive que parar, repaginar a necessidade que o meu mercado estava tendo e começar a estruturar meu produto para de fato atender essa necessidade. E aí foi quando a gente começou a ser mais assertivo tanto no poder comercial como de fato resolver o problema que o cliente tem. Se você não consegue, gente, identificar o problema que o cliente tem, certo? Fica muito difícil você solucionar o problema dele, tá? Muito difícil. Fica muito difícil você fazer um produto que tenha consistência para resolver aquela situação, aquele problema que ele tem, tá? Então é muito importante vocês colocarem isso no papel. Mas quais são as vantagens, Samuel? Quais são as vantagens para mim fazer essa ferramenta? Primeiro, entender a principal vantagem, uma das principais vantagens dessa ferramenta é você entender de fato a necessidade do seu cliente, certo? E aí muitas pessoas me perguntam tipo assim, Samuel, mas isso é para quando eu estou começando ou quem já empreende pode fazer? Independe, tá? Já estou com o meu negócio, preciso dar uma reformulada, serve também. Normalmente, desculpa gente, normalmente essa ferramenta é aplicada muito em startups, porque está início ali de projeção dela, das atividades, e aí ela quer cada vez mais ser assertiva para poder acelerar seu crescimento, tá? Mas nada impede de aplicar também em organizações que já estão estruturadas, certo? Que tem seu produto ali, nada impede de aplicar em empresas tradicionais, início de atividade, nada impede. Então é uma ferramenta ideal para você de fato associar o seu produto com as necessidades do cliente, tá? Tá fazendo sentido, gente? Me falem aí. Tá fazendo sentido para vocês? E contem aqui, gente. Tá fazendo sentido, turma? Pois é, então qual outra vantagem, gente? Comparar o que está entregue, tá? Você vai sempre comparar o que está sendo entregue a seu cliente, tá? Com de fato a necessidade dele, entendeu? Você sempre vai comparar o que o cliente quer com o que você está entregando. É essencial para você mapear isso e cada vez mais ser assertivo, tá? Outra vantagem dessa ferramenta muito forte é desenvolver produto. Você só vai fazer o produto conforme a necessidade do cliente. Como eu falei a vocês, é natural do empresário querer fazer um produto e buscar os clientes. Se torna mais difícil, gente. Se torna mais difícil, eu digo porque eu aprendi na dor. Agora, se você entende a necessidade do cliente e constrói algo que resolve aquela necessidade, o que o cliente de fato espera, aí fica mais assertivo. Aí pode ter certeza que vai ser menos doloroso o seu processo comercial. E economizar, principalmente, gente, economizar tempo e dinheiro. Essa ferramenta ela vai fazer com que tu ganhe tempo, certo? E se tenha menos custo no processo, entendeu? Então é muito importante você saber dessas informações. Por quê? Porque muitas vezes o empresário negligencia isso. Isso não serve para mim. Não, gente, é para você principalmente que está iniciando seu negócio e quer começar a ser mais estratégico para começar a escalar cada vez mais suas atividades. Então, se você, como eu falei a vocês, gente, gestão não é para o grande empresário, não. Gestão é para qualquer organização, seja ela empresa, só eu começando, ou seja ela o grande empresário que tem 500 colaboradores lá no quadro, tá?
Só que o jogo é bem diferente. Se você deixa para se preocupar com a gestão quando está lá com 15 colaboradores, se chegar lá, a dor é muito maior de se reverter o quadro, se implantar a gestão, do que quando você está começando. De ter uma preocupação de começar a crescer com uma gestão, certo? Então começa a pensar sobre isso. Eu vejo muito, como eu disse a vocês, eu chego nas organizações, nas mentorias, nos clientes, aí eu começo, vou dar um exemplo, numa consultoria financeira, quando a gente chega e começa a vender, né? Consultoria financeira, aí estamos lá estruturando, levantando os gastos que o cliente tem, a gente consegue estruturar todo o financeiro dele, só que mesmo assim ele continua com vários problemas relacionados ao financeiro. E o principal gargalo muitas vezes vai ser o quê? O poder comercial, né? O poder comercial que não está ideal. Aí eu começo a perguntar, vem cá, cara, a gente já estruturou, nós já vimos aqui que essa capacidade sua de enxugar os custos aqui é o limite, né? Que é o seu limite. Só que agora a gente está vendo que esse custo consegue atender X mil de faturamento, só que tu só fatura Y. Como é que está o teu contexto comercial, cara? Como é que está o contexto comercial daqui? Não, eu não tenho comercial, sou eu mesmo que vendo. Ah, bacana. E a questão do teu marketing, como é que ele tem sido mais uma ferramenta, mais um canal que vai trazer esse resultado para você? Ou, não, meu marketing eu fechei 3 postagens por semana com ele. Aí a gente começa a identificar os gargalos onde estão, entendeu? Ah, porque eu não tenho lucro, eu não tenho... Gente, tu não está fazendo o dever de casa, entendeu? Para de reclamar e vamos começar a agir, gente. Empresário, você precisa entender que empreender é um turbilhão de emoções todos os dias. É todos os dias mesmo. Então todos os dias tu tem que vir com a cabeça. Se tu não tiver com a cabeça para pensar, estiver focando muito na parte operacional, vai ser muito difícil tu conseguir escalar teu negócio. Tu tem que parar um tempo da semana para tu pensar estrategicamente na gestão da tua organização. Entendeu? Não adianta. Se você não parar, dificilmente você vai conseguir alavancar suas atividades. Então pensa comigo, tá? Começa a fazer isso. Ah, não, mas só sou eu tenho que ficar na operação, perderei, só sou eu e mais outro. Tudo bem, mas dá um prazo para isso, cara. Ah, sou eu que faço tudo porque só tem 2 pessoas, só tem eu também, coisa do tipo. Dá um prazo para isso, cara. Entendeu? Cria estratégia para começar a alavancar aquela... Aí tu foca no faturamento, que aí vai atrair receita, que aí tu vai ter capacidade de chamar mais um braço. Aí tu começa a organizar isso, dá um prazo para isso, entendeu? Então não adianta, gente, sem gestão vocês não vão dar passos lá, não vão, tá? Não adianta. Hoje cada vez mais o mundo está cada vez mais volátil, tá? Cada vez mais está se exigindo, porque é uma competitividade muito grande no mercado, certo? Aí o pessoal fala, ah, não, porque meu mercado tem muita gente, tem todos. Parem com isso, tá? Comecem a destravar isso também. Você tem que me dizer aí algum nicho hoje tradicional do mercado brasileiro que não tem concorrência. Entendeu? Diga um só, um. Não tem, gente. Hoje está complexo. Tem, para cada segmento tem um tipo de negócio em cada esquina. Mas o que é que vai diferenciar você do seu concorrente? É o jogo que você joga. Entendeu? Pode ter certeza, se você faz o jogo profissional com o seu negócio, certo? Você vai conseguir ter muito mais resultado do que seu concorrente. Isso eu não tenho nem dúvida. Se a gente bebe dessa fonte, a gente tem case de sucesso nesse aspecto, então isso eu não tenho nem dúvida, certo? Faz sentido, turma, para vocês? Me digam aqui, tá? Grande Igor Esparapã, isso é o irmão, menino. Todo dia aqui conosco. Bora, Igão. Tá, turma? Então, assim. E aí, muitas pessoas também me perguntam o seguinte: Samuel, quando é que eu uso essa ferramenta? Qual o momento que eu uso essa ferramenta? Como eu disse a vocês. Primeiro, quando vocês quiserem entender o cliente de vocês, é o momento ideal de usar essa ferramenta. Certo? Segundo, serve justamente para estruturar o processo de venda de vocês, porque quando vocês quiserem entender de fato
o problema que o produto de vocês resolve, certo? E o público, o segmento que vocês atendem, seu comercial vai estar abastecido de informações privilegiadas para estar convertendo cada vez mais. Porque a gente sabe, gente, que o comercial é um processo de venda. E um processo muito bem estruturado que precisa, de fato, o seu time comercial estar preparado para começar a saber fazer as perguntas certas, para entender a necessidade e para entender a dor do seu cliente, para ofertar o produto que resolve. Então, se ele está com essas informações cada vez mais estruturada, o que é que acontece? Ele vai estar mais assertivo, gente. A taxa de conversão dele aumenta. E quanto mais a taxa de conversão dele aumenta, melhores são teus resultados, menor é o custo que tu tem. Entende? Então é muito importante vocês entenderem isso. E aí, turma, como eu disse a vocês, isso é uma ferramenta que é usada muito em início de atividades. Então, você que é um pequeno empresário, um empresário de pequena empresa ou média empresa, é o momento ideal seu agora de estar fazendo essas revisões, entendeu? E principalmente, Samuel, mas eu estou grande, eu estou estabelecido, já tenho uma estrutura comercial, venda e tudo mais. Para mim serve? Com certeza também. Para você saber se você está atendendo a necessidade do seu público-alvo. Entendeu? Então isso é muito importante, tá? Dúvidas, gente? Dúvidas? Cara, pense aí, velho, nós já estamos no 4º dia e a quantidade de assunto que já foi dado aqui, tá, gente? Como eu disse a vocês, já falamos como vocês diagnosticar a empresa de vocês, como vocês avaliarem os setores que estão déficits para poder evoluir nesse aspecto, entendeu? Como vocês mapear o perfil dos sócios, dos gestores e seu principalmente, para ver se está desempenhando a função que deveria desempenhar na organização, tá? E hoje nós estamos falando sobre outra ferramenta muito forte, que é justamente a ferramenta de mapa de proposta de valor e perfil de cliente, entendeu? Gente, eu estou trazendo aqui para vocês o mais alto nível de gestão que eu apliquei numa pequena organização que é a minha. Sou igual a vocês, não adianta dizer aqui que não, mas isso não adianta. Eu apliquei na minha organização, que a gente vem crescendo fielmente. Hoje, gente, só para vocês terem ideia, hoje, e eu fiquei de trazer até esses números aqui, mas não deu tempo. Hoje nós fechamos 4 contratos, gente. Isso é surreal para quem não investe tanto em anúncios, tráfego. Hoje, eu juntamente com o comercial, nós fechamos 4 contratos, porque de fato nós conseguimos entender o equilíbrio disso aqui, conseguimos entender qual é nosso segmento, qual o público melhor que a gente quer ir buscar para dentro da casa e como nossos produtos resolvem as dores que aquele segmento tem. Olha como faz total sentido, entendeu? Então fica a dica para vocês, tá? Me digam aí, gente, se fez sentido para vocês, se vocês estão gostando. Eu gostaria muito da opinião de vocês. Eu gostaria muito da participação de vocês nas lives, tá? Eu gostaria muito que vocês estivessem postando isso nas redes sociais, fazendo esse movimento, chamando. E eu não quero qualquer pessoa aqui não, tá, gente? Eu quero pequenos empresários mesmo. Eu quero aquele dono de organização que começou, que está com dificuldade, para ele começar a desconstruir, começar a aplicar gestão no negócio dele escalar. Entendeu? Eu tenho certeza que nesses 30 dias ele vai pegar algum insight que vai ser divisor de águas para o negócio dele. Não tenho nem dúvida. Como essa ferramenta de hoje, se você entendeu, e eu vou jogar essa ferramenta lá no grupo exclusivo que a gente tem na comunidade. Se você chegou agora, não está na comunidade, entra, não perde não. Entra na comunidade que as ferramentas vão ser entregues lá. Só recebe quem estiver lá, certo? Então é muito importante vocês saberem disso, tá? Então, fico feliz, Livinha, que está gostando, certo? Fico muito feliz. Então é isso, turma. Dúvidas? Por hoje, a gente encerra a nossa sexta-feira, certo? Abençoada.
Foi uma semana muito produtiva, uma semana abençoada mesmo, de fato. Eu só tenho que agradecer. Agradeço aqui por vocês. Como sempre disse a vocês, não estou atrás de quantidade. Se tivesse um aqui eu dava, se não tivesse ninguém aqui eu estava aqui falando da mesma forma, tá? Então quem está aqui é porque está comprometido, certo? Então eu agradeço de coração e podem ter certeza, contem comigo. Se tiverem dúvida podem ir no meu direct, tá? Então vão lá, tira um print de novo aí, tira um print, tá? Tira um print, aqui ó, o Thiago botou aqui, hashtag vem você também, aí você coloca a águia no final. Tira um print, tá? 1, 2, 3, 4. Tira um print, vai lá, marca a gente, coloca essa hashtag vem você também, águia, e diz, vem para o movimento, certo? Gratidão, gente. Uma boa noite, um ótimo final de semana. E segunda-feira, meu compromisso com vocês novamente é aqui, às 18h57. Grande irmão, Johnny Martins. Novidade, hein, Johnny? Não vou contar nada ainda. Semana que vem, eu vou fazer uma live com você. Na verdade, eu vou ver sua agenda, que eu sei que você está viajando, para a gente poder fazer uma live, para poder soltar aquela novidade, tá, cara? Gratidão, cara. Gratidão. Tamo junto, pai. Valeu, turma, boa noite e um abração.